Bom dia pessoal, vamos aí para mais um vídeo. Hoje vamos estar falando aí sobre o capítulo 3, tá? Vou ser bem breve para ficar mais fácil para os estudos. Afogamento, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a terceira causa de morte por lesão não intencional, OMS, né? Isso é bem parecido com o que a gente tem no Brasil, uma outra coisa muda, tá? Processo que resulta na insuficiência respiratória primária por imersão, submersão por meio líquido. Inspiração de líquido não corporal por submersão ou imersão. Afogamento diferente de morte, né? Consequência do afogamento são classificadas em... Então, as consequências do afogamento são classificadas: morte, que é imediata ou após a ressuscitação inicial; morbidez, sobrevivência com lesão permanência; ou ausência de morbidez, sobrevivência sem lesão. Essas são as consequências, né? Após a gente fez o tratamento ali, ele pode morrer, pode ter lesão, que é a morbidez, ou sobreviveu sem nenhuma lesão, sem nenhuma sequela. Processo de afogamento: apneia voluntária, aspiração inicial de líquido, apneia terminal, espasmo glótico. Então essas são as 4 fases aí que em Portugal está classificando. Eu vou explicar cada uma delas um pouquinho diferente aí do que a gente tem no Brasil. Apneia voluntária, que também é conhecida como apneia inicial, pode cair aí a pergunta, qualquer um das duas, tá? A vítima encontra em apneia total e luta com todas as forças para se manter à superfície. Essa etapa pode durar de 10 a 60 segundos. Existe encerramento da glote. Poderá ocorrer ingestão de pequenas quantidades de água para o estômago, com perda do volume de ar no corpo, reduzindo a flutuabilidade. Então a pessoa está se debatendo lá, mas está ainda consciente. Então dura de 10 a 60 segundos a apneia voluntária ou inicial. Aí o que pode confundir é aspiração inicial, essa já é outra. Não tem nada a ver com apneia inicial, é aspiração inicial de líquido, conhecido como dispneia. A vítima começa a perder as forças. Existe aspiração de maiores quantidades de líquido, podendo ocorrer laringoespasmo, que é espasmo de laringe, tá? Depois eu já explico. Raciocínio e o cérebro começam a funcionar incorretamente, função de menor aporte de oxigênio. Essa etapa de 60 a 90 segundos, ou seja, 1 minuto a 1 minuto e 30, né? A glote começa a relaxar parcialmente e a vítima começa a perder flutuabilidade e ingere cada vez mais água. Então ela já está bem próxima aí de desmaiar, já não está raciocinando, né? Então é bem complicado. Fase apneia terminal, inconsciência da vítima. Uma apneia terminal é outra fase. Ela já está inconsciente, ou seja, desmaiada. A água nos pulmões e estômago, podendo levar a relaxamento dos esfíncteres, ou seja, pode se defecar, urinar. Essa fase pode durar de 90 segundos a 3 minutos. Então, 1 minuto e 30 até 3 minutos é a fase de apneia terminal, que é a fase de desmaio. Espasmo glótico, outra fase. A vítima não faz qualquer movimento, a continuação da aspiração de água para os pulmões. Esta fase ocorre entre 3 e 5 minutos. A vítima entra em parada cardiorrespiratória, o coração deixa de bombear o sangue. Então, de 3 a 5 minutos, a vítima entra em grau 6, parada cardiorrespiratória, tá? Então, a fase aí do afogamento aí é chamado espasmo glótico, essa fase. Não sei porquê, porque não tem tanto a ver com o espasmo glótico, mas é o que eles puseram. Então, essas são as fases do afogamento aqui, tá? Então, apneia voluntária, aspiração inicial, apneia terminal, espasmo glótico, tá? E aí a gente tem que saber quanto tempo é cada fase. 10 a 60 minutos a primeira, que é a apneia voluntária, 60 a 90 a segunda, que é a aspiração inicial, 90 a 3 a terceira, apneia terminal, e 3 a 5 espasmo glótico, que aí já é grau 6. Beleza. Aí ele fala exatamente isso que eu falei, que aí a apneia voluntária, normalmente em ordem, mas nem sempre acontece nessa ordem. Depois a aspiração inicial, apneia terminal, espasmo glótico. Pode ter o afogado seco. O afogado seco é o que eles falam de espasmo glótico, que é aquilo que eu tinha falado. Então, 2% do caso em afogamento, da pessoa ficar se debatendo, o que acontece? A laringe
ela tem a glote que abre ela quando a gente vai água para o estômago e fecha quando a gente vai respirar ar para o pulmão, né? Então, basicamente, ao contrário, ela abre quando vai ar para o pulmão e fecha quando a gente come, que vai comida para o estômago, né? Isso é normal. Só como você está ali naquele negócio de se afogar, ela abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, vai dar um espasmo, ela trava e toda a água que entra vai para o estômago, ou seja, não entra nada no pulmão. Porém, mesmo às vezes a vítima consciente, ela não consegue respirar, porque está travado, não consegue entrar ar. E aí chama afogado seco. Às vezes só de você dar uma insuflação nela ou falar para ela olhar para cima, já abre ali. Já aconteceu com alguns alunos meus durante o curso, fala, olha para cima e tal, e a pessoa volta a respirar. Ela começa a não conseguir respirar por causa disso, tá? Então é só 2% dos casos acontece isso. Nos outros, a aspiração de líquido para o pulmão, que é 98% dos casos. E aí vem a hipóxia, perda de consciência, maiores aspirações do pulmão, que aí começa a entrar muita água. E aí vai ter o afogado vivo ou morto, que é o que eles fazem aí, que vai sobreviver ou não, né? E aí a gente vai fazer os primeiros socorros. Lembrando que um copo de 250 ml de água é o suficiente para dar grau 6, né? Então não é muita água no pulmão, porque a água do pulmão não sai. Lembrando aí. Bom, classificação do afogamento é igual ao do Brasil, com uma alteração no grau 5, assim podemos dizer. Agora o Brasil alterou algumas coisas para a Sobrasa, tá? A gente segue o mesmo protocolo Sobrasa, que é o protocolo mundial aí que a gente segue, né? Federação Internacional de Guarda-Vidas e tal. Então, vamos lá. Esse grau de afogamento surgiu do Brasil, para vocês que não sabem, e é aceito em Portugal e no mundo todo. Tá? Então vamos lá. Resgate aquático, sem tosse, sem nenhuma espuma na boca, nariz, nem dificuldade de respiração, nem paragem respiratória. Então, ele não tem tosse, não tem nada. Só que a criancinha se afogou lá, você foi lá e tirou ela, viu que ela está se afogando, começou, tirou, ela não tem nada. Então você avalia e dispensa no local. Lembra que é mesmo ali, se for uma terceira idade, só o susto pode gerar uma parada cardíaca, pode coração muito ofegante, então acalma a pessoa, espera voltar sinais vitais para depois liberar. Grau 1, tosse sem espuma, boca, nariz, só está tossindo, você tirou, está tossindo, repouso, aquecimento, medidas que visam conforto, não há necessidade de oxigênio nem hospitalização, na maioria dos casos, tá? Então você vai avaliar, vai ver se está ofegante, como é que está, controla sinais vitais, espera ali 1 a 5 minutos a voltar ao normal e aí libera. Grau 2, pouco espuma, boca, nariz, já tem espuma, boca, nariz, significa que entrou água para o pulmão. Se entrou água para o pulmão, vai sair uma espuma na boca e nariz. Tá? Igual jogar detergente na água, né? Forma uma espuma. Se cair qualquer água no pulmão, forma uma espuma. Se tem pouca espuma, grau 2. Aí já tem que dar oxigênio, 5 litros, via nasal, aquecimento corporal, repouso, tranquilização e observação. Depois a gente vai falar um pouquinho de oxigenoterapia, vai ter outros capítulos e eu explico um pouco melhor. Essa observação no hospital não é da nossa sala, porque isso é hospital mesmo, que vai definir. Grau 3, muito espuma, boca, nariz, ou seja, o grau 2 tem pouca, o 3 tem muita. Com pulso periférico palpável, então a gente palpa o pulso radial, tem. Oxigênio, máscara facial, 15 litros por minuto. Posição lateral de segurança, que a gente põe lado direito, mas aqui na apostila não fala nada, mas é a posição que a gente já coloca. E internado hospitalar, tratamento unidade de cuidados intensivos, aí é o hospital que vai dar. Grau 4 é muito espuma, boca, nariz, mesma coisa, só que não tem pulso radial. Eles falam aqui pulso periférico. A gente segue mais pulso radial, mas pode ser outro pulso periférico que você também não vai achar, tá? Podálico, enfim, não vai achar os pulsos periféricos, mas a gente procura sempre o radial, naqueles que tem rádio, né? Que não é amputado nem nada. Rádio é o osso. Vocês já devem saber que todos são formados aí, né? Tá bom, o que a gente usa? Oxigênio, máscara 15 litros por minuto. Máscara facial, tá? Lembra que cânula nasal, que é aquela canulazinha, só no grau 2. A partir de 3, 4, 5, a gente já usa a máscara facial, 6 também. Observação da respiração com atenção, pois pode haver paragem respiratória. Posição lateral de segurança, direito, e chama 112. Lembrando, quem chama? 112, é como se fosse o SAMU aqui. Mas 112 lá, na verdade, é tudo. Então você precisou ligar para ambulância, polícia, bombeiro, 112 e eles seguem o caminho lá. Mas o ideal, se ele ligou 112, vai chamar a ambulância que vai. Às vezes
o Enem, que é como se fosse o SAMU aqui, e às vezes é o bombeiro voluntário, que é como se fosse o bombeiro militar, que também é remunerado lá. Então é 112. E às vezes na viatura do Enem vem o bombeiro, tá? Que eles também fazem o Enem. Grau 5, parada respiratória, com um pulso carótido e sem sinais de circulação. Bom, nesse caso específico, é ventilação boca a boca, sem compressão, após retornar à respiração, grau 4. Pode evoluir negativamente para o grau 6, mas presta atenção, tem uma nota aqui. Não se aplica à realidade portuguesa. No exercício da atividade profissionais nadador salvador, a pesquisa de pulso apenas é efetuada pelos profissionais de saúde, o que significa que a gente não checa pulso, que é só profissionais de saúde, e por conta disso não tem como avaliar a parada respiratória. Então, se ele não está respirando, se chegou lá e não respira, inicia diretamente parada cardíaca. E isso pode ser pegadinha de prova, e também vocês têm que saber que não podemos checar pulso. Embora o grau 4 e 3 você pode checar o pulso radial para checar se é 4 ou 3, mas entra nessa pegada que tem os protocolos e a gente tem que seguir o protocolo, principalmente para as provas. Tá, então grau 5 não se usa lá, não se aplica a não ser que você for profissional de saúde. Grau 6 é parada cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar, 2 ventilações e 30 compressões torácicas. Após sucesso do RCP, trata como grau 4. Então aqui nessa apostila só fala 2 insuflações e 30 compressões. Então, na parte de prova, a gente tem que seguir isso aqui. Depois, nas classificações de afogamento, depois lá os primeiros socorros, eles vão falar um pouquinho mais, tá? Mas o que a gente segue aqui no Brasil, né, é 2 insuflações, 30 massagens se eu estou sozinho, 2, 15 se eu estou em 2. Aqui, até onde a gente está estudando, é só isso, só 2 insuflações, 30 massagens, independente de qualquer coisa, tá? Depois a gente vai ver se eles falam mais alguma coisa nos outros módulos. Óbito, PCR, parada cardiorrespiratória, com tempo de submersão superior a 1 hora, ou rigidez catavérica, decomposição corporal, livores catavéricos. A gente não é médico, não pode atestar óbito, a não ser que tiver nesses sintomas. Se tiver em menos de 1 hora, a gente tem que fazer o RCP. A gente não é médico para testar óbito, então vai ter que ficar no RCP até chegar médico, hospital, aquelas coisas todas. Procedimento para óbito é não iniciar RCP, acionar entidades competentes. Então aqui só fala se é rigidez catavérica, decomposição corporal e livores catavéricos. Então é isso que a gente tem que seguir. Porém, a gente sabe que se tiver em decapitação, secção de tronco, né, também a gente pode ali falar que está em óbito, que são óbito iminente ali, tá bom? Bom, vamos ali. Hidrocução acima da imersão, conhecido como choque térmico, vocês devem saber. Diferença de 5 graus entre o corpo e a água. Então você entrou numa temperatura da água que está 5 graus de diferença. Lá em Portugal é muito mais. A praia ali é de 12 graus. E se tiver muito sol no verãozão chega a 20 graus, mas é muito difícil. Então normal no verão é 16, 18 graus, muito gelado. Então pode dar esse fenômeno da hidrocução tanto no guarda-vidas quanto nas pessoas. O ideal é molhar a nuca, o pulso, meia hora, o guarda-vidas sempre se hidratando, legal para não dar isso, tá? Então pode acontecer ali, ele está falando morte súbita, né? Mas o que eles falam aqui no Brasil é síncrope cardíaca, que pode gerar uma parada cardíaca. Que eles falam morte súbita, se tiver de 5 graus de diferença, pode acontecer, não que vai acontecer. Então a gente tem que saber. Ficar muito no sol lá e cai para água gelada, pode ocorrer isso. Acidente provocado pela água, imersão em água fria, pode acontecer hipotermia. A temperatura retal está inferior a 35,5. Temperatura retal, quem não sabe, é no reto, que fica no ânus, que ali é o mais fidedigno de checar a temperatura, que a axial, a tímpana, entre outras, dá uma diferença. Então eles estão falando de temperatura retal. Lógico que a gente não vai checar isso, mas a temperatura corporal ali cai abaixo de 35, e a gente tem que saber o que o protocolo fala. Pode acontecer a morte por hipotermia abaixo de 35 graus. Tá? Então tem algumas fases de hipotermia, mas aqui no protocolo vamos se focar só aqui. Aqui tá, que é o que vai cair na prova. Então abaixo de 35,5 graus da pessoa, na temperatura retal, pode acontecer
de vir a óbito por hipotermia. Afogamento, pânico, luta para se manter a superfície, ele é aspiração inicial, apneia terminal, espasmo glótico. 2% pode acontecer a laringoespasmo, que é aquilo que eu falei, o espasmo da laringe, tá? Que é na verdade espasmo da glote. E 98%, que é a maioria dos casos, vai acontecer aspiração de líquido pulmonar e afogamento clássico. Seguindo a apostila aqui, tem uma tal de tabela Joly. Na verdade eu nunca tinha ouvido falar, dei uma pesquisada para falar com vocês aí. E não é bem fidedigna, tá? Mas a gente tem que saber que pode cair na prova, tá na apostila. Então eu falo o que? Se eu tô com a temperatura menos 3 graus, 0 graus ou 5 graus na água, a temperatura da água é isso, eu posso perder conhecimento ao fim, ou seja, perder minha consciência. 15 minutos eu posso perder. E a sobrevivência na média disso aí, se tiver a menos 3 graus 10 minutos, se eu sair eu consigo sobreviver. 5 a 15 minutos eu consigo sobreviver a 0 grau e 5 graus 30 minutos. Mas a gente sabe que isso varia muito. Tem várias pesquisas aqui no Brasil, na Unicamp, onde varia da pessoa, da composição corporal dela tal. Tem pessoas que aguentam ficar em menos 3 graus muito tempo. Tem uns amigos que fizeram aí travessias gigantes em mar a 3 graus positivo, mas que ficaram 6 horas nadando e aguentam. Tem pessoas com menos gordura, menos massa magra, muita massa magra e sem gordura nenhuma, 7% de gordura corporal mais ou menos, que em 5 minutos já entra em hipotermia. Então é muito relativa essa tabela Joly aqui, mas a gente tem que saber, tá? Questões de passar. Então 10 graus é de 20 a 60 segundos, sobrevivência 1 a 2 horas, 15 graus 2 a 4 horas, perda de conhecimento ao fim, que eles falam, mas é consciência, né? De 6 a 8 horas sobrevivência. 21 graus 5 a 8 horas, sendo que sobrevive até 24 horas. E 26 graus 10 a 20 horas, sobrevive 2 a 3 dias. Isso é muito variável, mas pra vocês terem uma noçãozinha. Pode cair qualquer coisa dessa tabela. Então, em suma, a gente falou do processo de afogamento, classificação e acidentes provocados pela água. Só isso, tá? Só isso é o 3. Então, lembrando o nosso estilo de estudar, olha a descrição do vídeo, que lá na descrição vai ter onde você fazer a prova, onde fazer o teste e todas as coisas que a gente está divulgando, fazendo para melhor estudo de vocês, tá bom? Abraço a todos. Quem não viu as aulas anteriores, assistam. E aí a gente vai conversando aí. Qualquer dúvida pode me contactar. No primeiro vídeo aí tem meu WhatsApp, depois eu deixo nesse também. Abraço.